Ó. O Fábio já tá ali. Pastor Fábio está online. Tá. Dois. E foi. E. O áudio acho que já tá. E foi. Ó. Microfone hoje. Tá microfonado, hein? Licença aqui. Ai, sim, já a volta, né? Aí sim, hein? Você usa chave primária, chave estrangeira? Chave estrangeira, chave. É. Faz cedo. É. Bacana. Oxe, saiu. Tá certo. Para aguentar aí. Continuação, né? Isso, vamos continuar. Tá pedindo o link aí? Eu tô sem o celular, ficou lá em cima, cara. Pastor Fábio. Saiu, entrou, saiu, entrou. Vou pegar um café enquanto isso, então. Tudo bem, querido? Boa noite. Tudo bem?
Ronaldo. Tudo bem, Ronaldo? Graças a Deus, tudo bem? Tudo bem, Ronaldo? Hoje eu acho que tá certo o nome do pessoal na lista, hein? Tá, né? Olá, Paz, tudo bem? Os irmãos dão uma conferidinha no nome que eu digitei, os que estavam à mão, se está certo, se eu não digitei errado. Às vezes a letra não era tão legível, né? Boa, irmãozão. Boa noite. Graças a Deus, tudo bem? Tudo bem, meu querido? Seja bem-vindo aí, pronto? Tudo bem? Paz, boa noite. Graças a Deus. Boa noite. Aquele relógio tá quase certo, tá um pouquinho adiantado. Enquanto os demais irmãos não chegam, nós vamos continuar, né, estudando, então, que nós começamos a ver a semana passada, que é a finalidade da sabedoria, né? Mas antes, queria convidar os irmãos para a gente meditar num salmo. Salmo 116. E depois nós vamos ter uma palavra de oração, né, como a gente sempre inicia. Ô, boa noite, meu querido. Tudo bem, Sandro? Salmo 116. Nós vamos ler esse salmo todo, tá? E hoje os irmãos perceberam que eu tive um probleminha com o ar-condicionado, né? E ele me deixou com a voz um pouco ruim aí. Então vou com isso que eu ia pedir para alguém ler para a gente aí. Salmo 116. Por favor, Sandro. Salmo 116. Eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu, quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim. Eu o invocarei toda a minha vida. As cordas da morte me envolveram, as angústias do sol vieram sobre mim. Aflição e tristeza me dominaram. Então clamei pelo nome do Senhor. Livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso e justo. Nosso Deus é compassivo. O Senhor protege os seus. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Retorna ao seu descanso, ó minha alma,
porque o Senhor tem sido bom para você. Pois tu me livraste da morte, me livraste os meus olhos das lágrimas e os meus pés tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor, na terra dos viventes. Eu criei, ainda que tenha dito, estou muito aflito. Em pânico eu disse, ninguém merece confiança. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Seguirei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para o Senhor os meus votos, na presença de todo o seu povo. O Senhor vê com pesar a morte de seus fiéis. Senhor, sou teu servo, filho da tua serva. Livraste-me das minhas correntes. João, um monte de luz acesa. Oferecerei a ti sacrifício de gratidão e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos, na presença de todo o seu povo, nos pátios da casa do Senhor, no seu interior, ó Jerusalém. Aleluia. Boa noite. Amém. Boa noite. Seja bem-vindo, pode ficar à vontade. Qual o nome do irmão? Edinaldo. Foi o irmão que eu falei por mensagem, né? Seja bem-vindo, Edinaldo. Deixa uma folhinha do que nós vamos tratar essa noite, tá? Então, estamos nessa noite aqui, reunidos, né? Pode. Nós vamos continuar o estudo da semana passada, né? Mas antes a gente começou lendo aí o Salmo 116. A gente vai fazer uma pequena introdução aqui, né? Sobre esse Deus que a gente acredita, o Deus que nós cremos, que Ele é o Deus do impossível, né? Esse salmo, ele é um salmo ali do rei Ezequias, né? Os grandes estudiosos dizem isso. Ezequias foi um rei que governou ali no Reino do Norte e ele estava vendo o Reino do Norte sendo ameaçado constantemente, né, pelo Império da Síria. Tudo bem, querido? O Reino do Sul, o Reino do Norte já tinha sido aprisionado pela Síria e o Reino do Sul, do qual Ezequias era rei ali de Jerusalém, estava sofrendo constantes ameaças. É esse contexto aqui. Ezequias, que começou a reinar jovem, Cristiano, boa noite, né? Que começou a reinar jovem, ele ouve uma profecia e ele sabe que ele vai morrer, né? E ele descobre então que ele vai morrer. Tudo bem, querido? Boa noite. E é nesse contexto, quando ele tem a revelação que ele vai morrer e que ele vai experimentar a morte, é que ele clama ao Senhor. Ele clama ao Senhor, o Deus do impossível, e depois da experiência que Deus, então, pergunta para ele, Ezequias, o que você quer, então, de mim? Quer que eu adiante o sol, no sentido de que eu adiante os dias, ou que eu retroceda o sol? Então, Ezequias, o Deus, conhecendo que é mais difícil você retroceder o sol, porque ele, em um sentido horário, é comum, ele pede para que o sol retroceda, e assim Deus o faz. E não somente faz isso, como dá para Ezequias, conforme o seu pedido, mais dias de vida, né? Ele teve mais 15 anos para colocar sua casa em ordem. E é esse Deus do impossível, então, que ele compõe esse salmo, Salmo 116, que nós lemos aqui com o irmão Sandro, que ele declara, então, né?
Eu amo o Senhor, porque Ele ouviu a minha súplica. E por isso, eu o invocarei todos os dias da minha vida. E começa a fazer sentido ele falar, ó, as cordas da morte me envolveram, a angústia do Sheol vieram sobre mim, a aflição e tristeza me dominaram. Então eu clamei e o Senhor, livra-me. E o Senhor é misericordioso e justo. Quando eu já estava sem força, Ele me salvou. Então eu disse para minha alma, que a minha parte imaterial descansa no Senhor, porque Ele tem sido bom para você, né? E tu me livraste da morte, livraste os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar. Meus irmãos, queria só começar com essa palavra aqui, porque muitas vezes a gente está, sabe, rodeado por um desejo de morte. A gente está no Setembro Amarelo, né? Onde que o Setembro Amarelo ele traz essa ideia realmente de que a gente começa a combater, a gente vem a combater a questão do suicídio e a gente olha aqui para Ezequias, ele dizendo, olha, a morte me envolveu, as angústias tomaram conta da minha vida e as tristezas me dominaram. Talvez seja essa a nossa realidade. Mas eu quero te dizer que existe um Deus do impossível. E que Ezequias experimentou esse Deus do impossível, e se ele estivesse aqui essa noite, com certeza ele diria para você, clame ao Senhor, porque ele disse aqui, olha, eu amo o Senhor, porque ele ouviu a minha súplica. E é assim que a gente vai começar orando ao Senhor nessa noite, colocando as nossas vidas, os nossos clamores, boa noite, diante do Senhor. E eu queria saber se você que está aqui tem algum pedido, que nós vamos orar por você. Alguém? Alguém que está em casa aí também? Nós temos o Jefferson e o pastor Fábio pelo Zoom, acompanhando também. Alguém gostaria de compartilhar algo? Felipe? Porta de emprego? Agradecer aí pela vida dos irmãos que estão se pregando até essa certificado. Tem bênção lá, o grupo está em comemoração lá. Cada dia uma foto nova das missões dos irmãos. Tem sido top, né? Tem sido legal, tem sido legal. Né? A gente perceber. Boa noite, Zaqueu. Paz, tudo bem? Então, realmente agradecer, né? E que sejamos incentivados, encorajados a fazer a diferença na nossa família, no nosso relacionamento com a nossa esposa, né? Mais alguém gostaria de compartilhar? Pela sua família, como que é o nome do irmão mesmo? André Veríssimo. Ronaldo? Pela Rebeca? Eita! Ah, bom, tem algumas aqui, um pouco, porque... Bom, ainda tenho, graças a Deus, tenho aqui. Deixa eu ver se eu estou com uma aqui ainda, estou. Edivan, boa noite. Cristiano não estava aqui. O nome do irmão? Patrick. Seja bem-vindo, Patrick. Mais alguém com alguma necessidade?
para orarmos nesse momento? Os demais, ok? Então, nós vamos orar aí pelo Felipe, porta de emprego. Vamos orar pela família do André, né? Para que Deus esteja tomando a frente, cuidando, né? Nesse momento. Vamos orar pelo Ronaldo, para que Deus acalme o coração do pai, que a filha mais nova começou a namorar, né? Né? Vamos orar pelos irmãos, os demais irmãos que estão aqui, agradecendo também para os irmãos que estão se esforçando aí, né, para fazer a diferença, né? Isso tem sido muito bom. Ora para a gente, Marcos. Vamos orar. Oremos. Senhor Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, apresentar aqui a vida de cada um, Senhor. Deus precisa apresentar a vida, Senhor Deus, do pastor Pérez, que está com a palavra nessa noite. Sim, Deus. Eu peço pelo Espírito Santo para os nossos corações. Senhor Deus, eu peço, Senhor Deus, que a palavra vai ser semeada aqui, Senhor, que ela venha dar fruto, Senhor. Venha dar fruto na vida de cada um aqui presente, Senhor. Amém. Em nome de Jesus, Senhor Deus, o Espírito, Senhor, eu peço pela porta de emprego. O irmão Ronaldo, Senhor Deus, apresenta a vida dele, Senhor Deus, a Rebeca, Senhor. Em nome de Jesus, apresenta também, Senhor Deus, o Gêmeo, Senhor. Em nome de Jesus, prepara o coração do irmão Ronaldo, Senhor Deus, para passar uma boa recepção, Deus. Em nome de Jesus, que seja bênção, Senhor Deus, amor, Senhor. Sim, Em nome de Deus. Jesus, Senhor Deus, eu quero agradecer a vida de cada homem que pode se encorajar, Senhor, a fazer as missões que são pedidas aqui, Senhor Deus, durante o estudo. E, Senhor Deus, para nós é uma alegria, Senhor Deus, estar comemorando com eles, Senhor Deus, pela coragem de cada um, Senhor. Essa é a minha oração, Pai, eu faço ela com fé, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Que o Senhor esteja, então, tomando a frente aqui, nos auxiliando, né, nesse dia. Como eu comentei, fui pego pelo ar-condicionado, a voz está um pouco ruim hoje aí, mas espero que a comunicação fique clara com os irmãos aqui, né? Então, continuando aí o que nós vimos a semana passada, mas vamos fazer uma introdução aí, porque tem irmãos aqui que estão no primeiro dia conosco hoje, né? Nós agradecemos a Deus por isso. Curso de terça-feira, então, é um homem sábio. Né? Foram encorajados os irmãos que estão aqui, porque as mulheres estão fazendo uma mulher sábia, né? Só que elas estão avançadas, elas já estão no 2, né? A gente está no 1 aqui, estamos indo aí, caminhando, graças a Deus, né? Pela misericórdia de Deus, estamos aí. Esse nosso curso aqui, então, ele é tirado de um livro que se chama Homens Sábios, né? E continuando a sabedoria dos provérbios para os homens. Então, a gente tem extraído princípios bíblicos para a gente aqui, trilhando no caminho de provérbios, tá? E até um dos desafios para a gente é ler provérbios, né? E hoje a gente vai terminar aqui a ideia, porque o livro ele é dividido em duas partes, que nem a gente comentou. Ele é dividido em fundamentos, e depois que ele vai trabalhar, que ele trabalha a ideia do fundamentos, ele traz aquilo que ele chama, né, vou até olhar aqui porque para não, o trabalho manual. Fundamento seria a nossa ideia, que nem o apóstolo Paulo ele desenvolve toda a carta dele, ele traz o princípio doutrinário, a nossa base de vida. Então, é isso que a gente vai começar pensando, né? E a gente está trabalhando essa base, né, da sabedoria para a gente. E depois, o trabalho manual, a gente vai trilhar nas partes práticas da sabedoria, que é a pretensão a gente começar a semana que vem. Ok? Eu acredito que vai ficar um pouco mais dinâmica nossas aulas, tudo, porque a ideia agora é a gente trabalhar fundamentos, trabalhar, então, a nossa base, né? O alicerce, onde a nossa alma precisa estar arraigada, os nossos princípios da sabedoria. E a gente olha, a gente comentou aqui qual é a diferença da sabedoria de Provérbios para a sabedoria do mundo. Né? Quando a gente olha um homem sábio, qual é a diferença que Salomão ele descreve para alguém que é conhecido como alguém sábio? Ele, oi? O temor a Deus, mas ele explica em todo o livro de Provérbios, o temor a Deus é a base. Ele trabalha realmente essa ideia, né?
O temor a Deus é o princípio da sabedoria, mas como que isso é demonstrado? Capacidade de fazer escolhas certas. E a gente percebe que o livro de Provérbios todo, ele trilha nesse caminho, fazendo um contraste entre aqueles que são, que ele trabalha ali, que ele traz a ideia do insensato, ele trabalha a ideia ali do tolo, ele traz a ideia ali daqueles que são ingênuos, que ele diz que aquele que é ingênuo, ele está trilhando o caminho da insensatez, ele está caminhando no caminho da insensatez, que é aquele que anda distraído. Então ele chama atenção e compara esse que é o distraído como um jovem, né? Inexperiente da vida, que vê uma mulher e se encanta com ela. E ele traz isso, ele fala, olha, então a sabedoria, ela culmina em uma vida prática. Não é uma quantidade de QI elevada, né? Não é um conceito filosófico apenas. Porque eu poderia aqui estar cheio de teologia, cheio de conhecimento, de coisas a respeito das escrituras, de teólogos, e não viver aquilo. Isso para Salomão, e olha quem tem autoridade para escrever isso, né? Porque em muitos momentos ele desfrutou de que ele não viveu de maneira sábia. Né? A gente olha para a história de Salomão, ele que escreve esses provérbios, e a gente já falou aqui também que provérbio ele não é mandamento. Provérbio é a capacidade realmente de você olhar aquele princípio e praticar aquilo na sua vida, porque de maneira lógica isso vai acontecer vai ter um bom fim, né? Que nem quando a gente olha lá o Provérbios, ensina o menino, porque quando ele crescer, isso. Então isso é um princípio, ele é um provérbio, não é uma promessa, né? Então a gente precisa entender isso para que a gente não fique frustrado lá na frente, porque os nossos filhos vão fazer as escolhas deles, tá? Então é o princípio. Só que o princípio, quando é dentro de um livro inspirado por Deus, a gente sabe que aquilo que a gente segue, existe aí uma possibilidade ou quase uma certeza que realmente se cumpra na nossa vida, né? Ele está falando então que a gente não pode andar distraído. Quando ele fala isso, ensina o menino no caminho que deve andar, a gente tem que ser consciente nisso. Em todos os momentos ser diligente quanto a isso. Então, tudo que a gente está trabalhando aqui até agora, a gente trouxe todas essas ideias, mostrando que nós precisamos olhar, né, para essa realidade. Então, no capítulo anterior que nós vimos, né, o primeiro apresentou o temor. E o segundo capítulo, ele apresentou como que o temor seria desenvolvido na nossa vida. Ele fala que seria desenvolvido primeiro conhecendo a Deus. Quem é Deus? Ele apresentou os atributos de Deus. Que se você conhecer a Deus, o temor é desenvolvido na sua vida, né? Essa é a ideia, né? Esse é o princípio. Ele coloca lá sabedoria, na verdade, onisciência, onipresença, onipotência, justiça, santidade, são características que pertencem a Deus. Ele fala, legal, agora você sabe quem é Deus. Isso tem que impactar a sua vida no modo como você vive. Ele caminha um pouco mais. Ele fala, além de você conhecer quem é Deus, você precisa saber que Ele sabe de todas as coisas e Ele vê e está em todos os lugares. Então, Ele está plenamente com você enquanto você está sozinho na sua casa. Ele está plenamente com você enquanto você está trabalhando. Ele fala, olha, olhando para essa realidade,
que Deus está te acompanhando em todos os lugares, então, como que tem que ser a sua prática? Qual é o nível de sabedoria que você tem vivido? Daí na primeira lição lá a gente viu uma escala, né? Que você nunca está estagnado. Ou você caminha para a sabedoria, ou você está declinando sempre para a insensatez. Então você não pode viver a vida como se Deus não existisse. Como se não houvesse alguém com quem você vai prestar conta. Então foi isso tudo que a gente viu até agora, e a semana passada a gente começou a pensar na finalidade da sabedoria. E aqui, nesse capítulo, ele vai começar a trabalhar qual é a única forma de eu e você conseguirmos ser sábios de verdade. Porque quando a gente olha para a nossa realidade tola, ele fala assim, porque a gente é infinitamente tolo olhando na nossa vida e para aquilo que a gente é inclinado. É o Espírito Santo, ele vai colocar então, ele vai apresentar Jesus aqui, né? E aí a gente viu aí então na folha, os irmãos aí pegaram a apostila. Tem mais uma folha dessa? Tenho. Meu filho, que está vindo pela primeira vez. Seja bem-vindo. Guilherme, esse? Seja bem-vindo, Guilherme. Pessoal, temos homens diferentes aqui. Eu queria que os homens que estão vindo pela primeira vez, antes da gente continuar, se apresentassem, né? Por favor, levanta, fala o nome. Amém. Cristiano eu conheço, mas os irmãos não. Amém. Meu nome é Edinaldo. Há muito tempo atrás, eu fazia curso aqui de Homens Batista com o Gidel, mas por causa do horário de trabalho, aí eu não tive condições de ir mais fazer o curso, mas hoje eu estou regulando e espero não sair. Amém, amém. Assim seja, né? Vamos lá, meu querido. Amém, amém. Sejam bem-vindos, né? Que Deus nos ajude a trilhar nesse caminho da sabedoria, né? Que eu creio que vai impactar bastante a nossa vida, né? Então, nessa lição, que é a continuação da parte 1 aí, que é o fundamento, então, que seria o nosso alicerce, a nossa base, né? A nossa estrutura, nós já tratamos um pouco aqui quem é o Mister Sabedoria. A gente comentou assim, se fosse numa competição secular, talvez a gente colocaria Bill Gates, colocaria aí Dalai Lama, se fosse para uma linha espiritual, Papa, até Martin Luther King, Gandhi. Mas para nós que somos cristãos, que lemos as Escrituras, com certeza na nossa mente, em primeiro lugar, viria Salomão e Cristo. E a gente trouxe aqui, até baseado naquilo que a gente já aprendeu, né? Olhando para a palavra de Deus na revelação, Cristo saía na frente. Cristo seria esse Mister Sabedoria, né? Porque o que é a sabedoria, então? É a capacidade de fazer escolhas certas, né? De você tomar decisões que... Eu vou até pegar o próprio definição aqui que o livro nos apresenta. É a nossa consistência em fazer escolhas certas. É a nossa consistência em fazer escolhas certas, né? É uma indicação de maturidade, crescimento e sabedoria. Então, o quanto temos feito escolhas certas na nossa vida é que vai medir a nossa sabedoria. Então, quando a gente olha para isso, entre Cristo e Salomão, quem foi o mais sábio?
Cristo, né? Não tem nem como comparar dentro dessa realidade, né? Baseado nas Escrituras. E a boa notícia, então, que a gente termina nesse primeiro ponto aqui foi que Cristo viveu de fato a sabedoria perfeita. E Jesus morreu por tolos como você e eu, né? E a gente partiu, então, para o seguinte. Por que isso é uma boa notícia? Porque houve uma grande troca. E a gente foi, então, para o versículo de 1 Coríntios 1:30, que diz aí que mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção. Esse texto aqui vai falar, então, que em Cristo nós nos apropriamos de umas realidades. E quais que são, o que Cristo outorga para a gente aqui, de acordo com o texto? O que nós nos tornamos em Cristo? Sábios, justos, justificados. E redimidos. Olha que tremendo isso. Isso tudo não está no nosso currículo. Nós não somos sábios. Nós não somos justos por nós mesmos. Nós não somos santos por nós mesmos. E éramos escravos. A gente tem que entender isso, porque o que é redenção? O que é redenção? Quem falou? Sair da escravidão. Redenção, ele vem de um termo, ali do termo original, foi emprestado do mercado de escravo. Quando o escravo ele era comprado para a liberdade, era pago um preço por ele, ele era redimido. Então, quando no texto diz que ele operou a redenção em nós, o que significa? Que ele pagou um preço para que nós fôssemos livres. E qual foi esse preço? Sangue, derramou seu sangue ali na cruz do Calvário, né? Então, para Paulo isso é muito claro, ele permutou, então, né, que a gente até diz isso, né? Que aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiças de Deus. Então, Deus, ele olha para a gente hoje, por causa de Cristo, ele nos vê sábios, nos vê justos, nos vê santificados e nos vê redimidos, livres. Deus tratou perfeitamente o santo e sábio Jesus como se ele tivesse cometido os nossos pecados. Ele poneu Jesus na cruz. Ele fez assim para quê? Para que pudéssemos tratar os que creem como se ele tivesse agido de forma plenamente justa, como Jesus agiu. Então, quando a gente olha para essa realidade, né, enxergamos a grande troca aí. Qual que é a grande troca? Nossa pecaminosidade pela justiça de Deus, pela justiça de Jesus. Né? Então, olhando para essa grande troca de 1 Coríntios 1:30, percebemos que toda a nossa insensatez, por toda a sabedoria de Cristo. Aqueles que humildemente, então, confiam em Cristo, por sua justiça, são declarados sábios diante de Deus, o justo juiz. Que isso tudo a gente já trabalhou um pouco a semana passada, né? E aí a gente foi para as evidências disso. E as evidências são muito legais. As evidências que Jesus é sábio e a gente pode confiar nessa sabedoria que nos foi outorgada, nessa sabedoria que nos faz caminhar. A primeira evidência, qual que é aí? Isso. Né? Então, isso é incrível. Quando a gente entra na cabeça de Mateus, quando ele escreve ali o seu evangelho para os judeus, ele apresenta ali que o recém-nascido rei dos judeus, onde está o rei? O recém-nascido rei dos judeus. Porque vimos a sua estrela do Oriente e vimos para adorá-lo. Quem falou isso?
foram os magos, os sábios do Oriente, né? Eles saíram no lugar distante de onde eles estavam com o propósito. Qual era o propósito? Homenagear Jesus. Né? Isso, para que Mateus ele fez isso? Para aumentar a nossa expectativa, a expectativa do leitor, da identidade dessa criança especial. Você imagina um recém-nascido, eles chegarem diante desse recém-nascido e dizer onde ele está. Ele é o rei. É a aplicação de Isaías 9 ali, né? 6. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. É diante dessa realidade, dessa promessa que esses magos eles vão. Então, dentro daquela criança, estava Deus plenamente. Estava Deus completo, era Deus completo ali em forma de criança. Então, toda essa expectativa tem que crescer em nosso coração. Então, é esse menino aqui. Depois a gente vê também, a gente já trabalhou sobre isso. Segunda evidência, no crescimento, né? Então, aqui a gente trabalha de forma bem interessante o relacionamento entre Cristo, Deus, plenamente Deus, e Cristo plenamente homem. Isso é muito. A nossa cabeça ela é limitada para compreender isso. Como que alguém pode ser plenamente Deus e plenamente homem ao mesmo tempo? Porque o que que a gente conhece na experiência humana, ser alguém perfeito é extremamente impossível. Mas em Cristo habitava a plenitude de Deus. Ele era plenamente Deus em todos os momentos. Mas a gente lê esses relatos aqui, crescia o menino e se fortalecia, se enchendo de sabedoria. Como Deus ele pode se encher de sabedoria? Uma sabedoria ser progressiva. Ele não é onisciente. Por que Lucas aqui diz, né, que todos ouviam, ficavam maravilhados, sim, com seu entendimento, porque ele tinha 12 anos de idade, mas Jesus crescia em sabedoria. Como que a gente explica isso? Como homem, aqui a gente precisa entender que ele é o nosso exemplo perfeito e que ele não poderia usar os seus atributos divinos para facilitar a sua vida aqui na Terra, né? Porque seria muito fácil alguém totalmente onisciente lidar com muitas vezes com as questões da vida. Mas, de acordo com Filipenses capítulo 2, nós vemos o kenosis ali, o que é isso? O autoesvaziamento de Cristo. Cristo, muitas vezes não utilizando propositalmente seus atributos divinos e se fazendo como homem, fazendo como servo, obediente até a morte, morte de cruz. Então, para ser o nosso substituto perfeito, dentro dessa unidade aqui que é indivisível, 100% Deus, 100% homem, plenamente Deus, plenamente homem, nós vemos que Jesus crescia em sabedoria. Pode falar. Assim, a gente não tem muita informação da infância de Cristo sobre a Terra, né? Porque a gente tem alguns relatos de nascimento, depois nessa etapa dos 12 anos. Depois só quando ele começou mesmo O ministério. o ministério, né? Eu fico imaginando assim, que se ele, né, ele deve ter momentos assim que ele possa até ter feito alguma coisa. Mas porque Maria, quando foi
quando eu falo para transformar água em vinho, ela sabia que Jesus tinha Poder. poder. Mas, enfim, naquela hora só que pediu. Mas antes disso, na infância, talvez ele não tenha revelado por quê. A partir do momento que ele começou o ministério dele, muitas pessoas foram atrás do que ele estava fazendo, não porque ele estava que era o Messias. Então, talvez ele não teria uma infância normal se isso acontecesse, né? Então, só para... Sim, a gente percebe, né, e que depois dos 30 anos de idade foi muito intenso o ministério dele. Mas antes disso, a Bíblia faz questão de colocar alguns vislumbres de luz, né, de quem ele era. Os anjos, né, entoando cânticos quando ele nasceu, né, os pastores, os magos vindo adorá-lo, né? E essa expressão de Lucas, quando tinha 12 anos. Antes disso, alguém vai visitar Isabel e a casa é cheia de Cristo, né? João Batista é batizado no ventre, e a casa é toda tomada por Cristo. É incrível, né? No ventre, ainda ali, há uma festa na barriga de... Né? A gente começa a perceber que ainda então, meus irmãos, aonde começa a vida, né? Então, ali você já via a manifestação ali de onde começa a vida, porque João Batista ainda na barriga reconheceu Cristo ali e começou a louvar, né? Bendito foi. A casa toda cheia. O primeiro lugar. Manifestação ali do Filho de Deus, né? E a Bíblia afirma, então, aqui a gente terminou, foi nesse ponto, né? Que enquanto homem, Jesus cresceu fisicamente e socialmente. Também cresceu em sabedoria e temor a Deus. Enquanto homem, né? Se você está lutando para compreender como Deus, o Filho, poderia crescer no temor a Deus, tudo bem. É normal a gente né, entrar em parafuso com isso. Em Hebreus fala que Jesus ele aprendeu a ser obediente por meio daquilo que ele sofreu. Jesus, sendo Deus, ele precisa aprender alguma coisa? Mas o texto ele vai explicar o porquê depois disso. Ele aprendeu a ser obediente por meio daquilo que ele sofreu, para que ele fosse o nosso, para que ele pudesse se compadecer dos nossos sofrimentos. Deus, ele não sabia na experiência o que é sofrimento. Em Cristo, Deus sentiu na pele o que é dor. Em Cristo, Deus sentiu na pele o que é abandono. Em Cristo, Deus sentiu na pele o que é tristeza, chorar, ter fome, ter sono, cansaço, todas essas limitações físicas que nós temos. Então, quando o Hebreus diz, olha, Cristo aprendeu, ele aprendeu o quê? A que é sentir dor no sofrimento, o que é sentir ser traído pelas pessoas que ele dedicou a vida. Cristo aprendeu tudo isso na experiência. Ele fala, olha, então, vocês têm um sumo sacerdote que pode se compadecer das suas fraquezas, porque ele mesmo sofreu todas as coisas. Então, é com essa confiança que a gente entra no trono da graça, com o fim de receber misericórdia no tempo oportuno, né? Então, por isso, ele tinha que passar por tudo isso. A Bíblia afirma, então, que os primeiros 30 anos da vida de Jesus foram marcados por uma sabedoria em desenvolvimento. À medida que ele aprendia as verdades de Deus, ele continuava a aplicar de maneira habilidosa isso, que consiste em algo que eu e você precisamos entender. Então, conforme o mundo ia mudando, conforme as fases da vida que ele ia passando, ele estava aprendendo e estava praticando aquilo que ele aprendia. O quanto você tem praticado daquilo que nós temos aprendido? Porque o que consiste a sabedoria?
e a gente praticar, né, aquilo que a gente aprende, né? Sabedoria consiste em praticar, né, em tomar decisões certas, né? Então a gente olha para aquela bifurcação e a gente fala, o que eu vou fazer agora? Olhando para as Escrituras, eu creio que a palavra de Deus ela tem resposta para tudo para a nossa vida, né? Posso fazer mais uma pergunta? Pode. Falando assim, então, quer dizer, se uma pessoa, quando a gente fala de conhecer a Cristo, de falar de ler as Escrituras, ou de ouvir das Escrituras. Se uma pessoa ela não ouvir falar das Escrituras, provavelmente ela não vai ter esse parâmetro, né, do que é certo e o que é errado, né? Então aí provavelmente vai ter as escolhas para viver em uma sociedade vai ficar mais difíceis, né? Então talvez aí aos dias ele será menor do que uma pessoa que geralmente aprende da palavra de Deus e segue fazendo aquilo que aprende. Sim. Então, Obrigado, meu irmão. quando você falou aí de saber aplicar o seu conhecimento, porque quando você tem, né, em vários provérbios de Salomão instruído como a gente deve agir, como a gente deve falar, como a gente deve proceder, né? Então, quer dizer, isso daí são conselhos para o nosso dia a dia, para a gente ter uma vida melhor, né? Sim, Em sociedade, essas coisas, né? é isso mesmo. Né? E tem um outro ponto que a gente até trabalhou aqui. Como que isso se desenvolve? Por que espera do homem? Se espera a liderança. A gente está aplicando isso no nosso dia a dia, mas o homem, biblicamente, ele foi chamado para ser líder. Por mais, você pode não gostar disso, meu irmão, mas você foi chamado para ser líder, para ser responsável pela sua casa, para ser responsável pela sua vida, para você trazer a solução para a sua família. Eu falei, você pode até não concordar com isso e falar que existe uma responsabilidade compartilhada, mas biblicamente a gente vê para quem Deus ele pede conta do relacionamento, em primeiro lugar. Lógico que a esposa tem a responsabilidade dela, né? E a gente olha no princípio, né? Deus até ele fala quando há a questão do divórcio, Jesus ele fala, olha, no princípio não era assim. Essa carta de divórcio foi dada por quê? Por causa da dureza do coração de vocês, homens, né? Ou seja, da sociedade, da nossa dureza de coração. No princípio não era assim. No princípio, Deus criou o homem e disse para a mulher ser submissa a ela, a ele. E a ideia é que a gente já tem tratado muito disso, que submissão não é inferioridade. Não é depreciar a mulher e falar que ela é inferior. É uma ajudadora, né? Ela se completa sendo ajudadora, né? E a gente percebe ali que quando houve a queda, realmente Satanás, ali que a Bíblia identifica lá em Apocalipse, que é Satanás, a serpente mesmo, né? A antiga serpente, ela tenta a mulher e a mulher que pega o fruto primeiro, ela come e dá ao seu marido. E é tão interessante a gente perceber isso, apesar de ter sido a mulher que come primeiro e ela que é tentada e ela que cai primeiro, para quem Deus vai pedir a conta? Para o homem.
Oi? Foi avisado. Ele foi avisado, mas a mulher sabia. O texto vai mostrar que a mulher sabia porque ela responde para a serpente, né? Deus falou que eu posso comer de todos os frutos da árvores abundantes, eu só não posso comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que se eu comer, certamente eu morrerei. Daí a serpente faz a pergunta, põe uma dúvida na cabeça dela, na verdade você vai ser como Deus, mas, enfim, quem é responsável? Em primeiro lugar, o homem, né? Só um minutinho, Ronaldo. A gente percebe que Deus ele chega no jardim, ele procura o homem, pergunta para Adão, por que que você está nu? Primeira coisa que Adão faz, se esconde, depois que se esconde, ele apresenta para Deus. Primeira resposta para Deus foi uma mulher. Começa a transferência de culpa, mas Deus não isenta o homem da responsabilidade da família. No final, na última instância foi. Ronaldo? A autoridade estava nele, não nela. Porque ela comeu, não aconteceu nada no mundo. Assim que ele comeu, o pecado perdoou. Porque ele, acho que ele foi um ajudo. Ele viu, apreciou, Então, é interessante a gente pensar nisso. O homem foi zoiudo, ou não sei, né? A fruta era boa, a gente pode aplicar provérbio, né? O Eclesiastes, não lembro agora, que ele o exemplo da raposa, né? Que viu o fruto, que era saboroso aos olhos, né? Então, dá, né? Provérbios também. Então, mas uma aplicação para a minha vida e para a sua vida, meus irmãos, quantas coisas a gente não faz quando a mulher ela apresenta para a gente. Adão, que é cabeçudo, meu filho, quando era criança, ele falava assim. Meu filho falava assim. A dona estava apaixonada. Ele comia a fruta, a árvore, o que ela mandasse comer, só tinha ela. então, só tinha ela. Essa sim, carne da minha carne, sabe, a mesma espécie. Sabe aquele desenho do Máscara? Quando ele vê a mulher, a loira bonita lá e vira um lobo lá, suvia, o olho pula, e foi isso, cara. Sabe, a gente é assim, meu. Estava tão solitário, Deus dele, que faz uma. Imagina, ver todos os animais ali com um par. E ele põe o nome em todos os animais. Depois que ele põe o nome nos animais, ele se acha só. Aí Deus dá para ele uma mulher, uma ajudadora, né? E é isso. Mas, meus irmãos, a liderança está na nossa mão. Só que depois da queda, a gente compartilhou sobre isso. Essa liderança, ela passou a ser forçada. Depois da queda, o que que nós vemos? Uma das consequências do pecado, Deus falou para a mulher, a sua vontade e a você, marido, cabe a você dominá-la. Cara, então aquilo que era para ser natural é uma engrenagem que está travando até hoje. Então não é natural para o homem mais manter o papel de liderança. E não é natural mais para a mulher manter o papel de submissão. O irmão queria comentar também? A Bíblia não fala que ela comeu o fruto, né? Fala que Adão teve vontade de comer nenhum deles, né? Apenas Que comeu. comeu. Ela fala também, Paulo fala depois de Gálatas. Gálatas, Acho que é Gálatas. Gálatas, que o homem é a cabeça da mulher. Efésios 5. Então, Cristo é a cabeça do homem, né? Então, o homem é a cabeça da mulher. Então, se Adão é a cabeça de Eva,
Posso imaginar que Adão também quis comer aquele fruto, mas não fala que ele quis comer, né? Sim, Apenas fala que ela comeu. Mas o homem está pensando na mulher como Cristo está pensando. Em Gálatas, Paulo ele define o seguinte, que a mulher, ao comer, foi enganada. E o homem, ao comer, o pecado entrou no mundo. Então, de que forma que o pecado ele é transmitido? Quem é o agente transmissor do pecado? Por que Cristo nasceu sem pecado? Porque ele foi concebido pelo Espírito Santo, não tem influência do homem. Ok? Então, por que meu filho é pecador? Porque tem um Regis na parada, entendeu? Que tem... É assim, não? Uma ilustração é fala que a serpente viu só Israel melhor não fosse chinês e não sobrar para ela. E aí, ia sobrar para ela, é. Né? Foi boa. Então, uma das coisas que a gente viu aqui ainda, né, aplicando na sabedoria, né, falando sobre homem, então Deus nos chamou para a liderança. E a gente compartilhou aqui que crescer em liderança, a gente precisa crescer num estilo de vida piedoso. Né? Crescer em piedade significa, então, crescer em sabedoria, como se fosse uma escada. Né? Se eu quero crescer em liderança, primeiro tenho que crescer em piedade. Depois que eu cresço em piedade, eu cresço em sabedoria. Crescer em sabedoria, eu sou líder. E o que é piedade? A gente falou sobre isso. Isso, é uma pessoa pia. O que é uma pessoa pia? É o contrário de uma pessoa ímpia. O que é uma pessoa ímpia? Aquele que comete impiedade, realmente é que tem uma vida de defraudação, pecado constante, né, que não valoriza a Deus nos seus dias, que não toma escolhas que glorificam a Deus, que mente, que rouba, que adultera. Então, e vida de piedade, ela está totalmente atrelada, então, a atitudes religiosas, espirituais. Paulo fala para Timóteo que o exercício físico para pouco tem proveito, mas a piedade em tudo é proveitosa. Fala para o jovem pastor Timóteo. E o que ele está falando isso? Falando, olha, Timóteo, você quer ser um líder? Você tem que crescer em piedade. É oração e estudo da palavra. Você quer crescer em sabedoria e se tornar líder? Você tem que gastar tempo lendo as Escrituras. A gente compartilhou aqui a palavra de Deus, ela é suficiente, não é? Você acredita que que a Bíblia é a palavra de Deus? Amém? Amém. Se a Bíblia é a palavra de Deus, eu também acredito que ela é suficiente, ela tem a resposta, ela é suficiente para tudo. Tudo que eu preciso saber a respeito da salvação está aqui, e a sabedoria para que eu tenha escolhas que glorifiquem a Deus e escolhas certas no conceito moral, porque Provérbios ele trilha muito conceito moral da nossa vida. E é tão importante isso porque a gente está vivendo numa sociedade imoral e que está irregularizando questões imorais. Ontem eu vi uma notícia que foi aprovado uma criança ser registrado com 3 pais ali. 2 mulheres e um homem que foi utilizado como um meio de engravidar a mulher.
pai, mãe, E palhaço. O cara foi o palhaço da história. E a nossa justiça, ela é feita olhando no horizontal, meu irmão. A gente não pode falar que simplesmente ela é uma injustiça olhando para os princípios bíblicos, mas quando a gente olha no conceito horizontal, existem leis que são necessárias para que haja uma proteção do outro. Essa, por exemplo, a gente não consegue encaixar ainda alguma, né? Mas, por exemplo, até quando a gente olha para a homofobia, que é para proteger o homossexual, quando você olha dentro do princípio, quando também dentro da realidade do nordestino, do negro, quando você entra dentro dessa linha horizontal, as leis elas são feitas para preservar uma ordem. Porque não é porque a pessoa tem uma escolha que a pessoa poderia ir lá e bater nela por causa disso, como estava acontecendo alguns anos atrás. Só que a gente percebe que a imoralidade ela tem reinado. Isso tem sido muito mais para justificar a imoralidade do que para preservar a ordem. Isso não precisava da bandeira. Isso. Foi importante. Essa fala do Cristiano foi importantíssima. Isso. Né? Então ontem eu estava até assistindo. Então ontem a gente estava até assistindo uma série, eu comentei para minha esposa isso, falei, cara, porque assim, de repente, né, era um casal, a mulher estava batendo no cara, ela tinha adulterado com um cara e estava batendo no cara porque ela não era a única que o cara tinha adulterado. Ela foi lá e deu um tapa na cara do cara depois de brigar. Aí você começa a olhar assim, o cara não revidou. Daí você fala assim, né? Não é porque é mulher que ela tem direito de bater na cara do homem, porque a gente tem um princípio. Esse princípio é inerente ao do ser humano. É claro que o homem, de jeito nenhum, deve bater numa mulher, mas a mulher também não deveria bater no homem. Tem 15 dias que eu 7 dias no marido, aqui por 7 dias no marido, Então, a gente está vivendo nossa sociedade deturpada, que muitas vezes está regularizando a imoralidade. E a sabedoria bíblica, ela te faz trilhar num caminho contrário ao da nossa sociedade, a caminhar na moralidade dependente do que o mundo pregue. Peguei um advogado uma vez, foi até membro aqui da igreja, hoje não é mais. Ele levantou a bandeira e ficou feliz porque ele fez o primeiro aqui da região a adoção para o casal de homossexual. E ele ficou feliz, ele apareceu na televisão. E sabe qual que é o casal de homossexual? A gente vê, porque não tem como. Princípios, meus irmãos. 1 ano, 2 anos atrás, ou um pouquinho antes da pandemia, não me lembro, houve um caso, se eu não me engano, em Poá, que houve a briga entre o casal, trancaram as crianças dentro de casa, puseram fogo na casa, as crianças morreram. Qual é o casal? Era esse. As crianças que ele tinha adotado. Irmão, a perversão está demais. São princípios bíblicos que a gente não pode abrir mão. Então, para que a gente mantenha esses princípios bíblicos, a gente falou que com uma boa liderança, a gente tem que partir de uma vida de piedade. Não foi à toa que eu pedi para os irmãos lerem Provérbios. A nossa pressuposição, a gente está falando de fundamentos aqui. Fundamentos é pressuposições.
São cosmovisão. O que é cosmovisão? Cosmo, mundo. Visão de mundo. A nossa visão de mundo precisa ser mudada. A nossa visão de mundo, ela é contaminada. Nós nascemos numa cultura, muitos de nós, né, a gente fez aqui o curso Paternidade, né, aqui nas segundas-feiras, a gente olha para a nossa cosmovisão de mundo, a gente não tinha um pai como referência, né? Tantas limitações ali que não nos faz pronto para ter escolhas certas. Se isso não mudar dentro da gente, a gente não consegue. E que forma que a gente consegue isso? É através da regeneração, é redenção, é Deus mudando o ponto principal, que é o nosso coração. Por isso que Jesus ele fala para Nicodemos: é necessário que você nasça de novo. Ele não fala é importante, ele não fala é uma prioridade. Olha, seria legal se você nascesse de novo. Não, Jesus ele repete ali umas 3 vezes: é necessário uma nova disposição, uma nova cosmovisão de mundo. Uma nova cosmovisão de mundo que te faz responsável pela sua família. Porque quando eu olho para o meu histórico de vida, eu olho meu pai, ele era responsável pelo quê? Por trazer apenas comida para dentro de casa. Né? Que tinha problema com bebida, que brigava com minha mãe, e hora ou outra era violento. E eu cresci vendo isso, achava que a minha cosmovisão de mundo, na verdade, era ser aceito por determinado grupo, né? Curtir a vida. E também achava que o que significava importante para mim também era sobreviver. Quantos de nós achamos que nós existimos, só estamos no mundo para sobreviver e empurramos a vida com uma barriga, né? E eu falei que aquela filosofia do, né, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Só que Jesus aqui, a palavra de Deus diz que não é assim, que nós temos o controle, que na verdade ele coloca isso na nossa mão, uma responsabilidade pelos dias que ele nos dá. E essa responsabilidade, ela começa realmente e precisa começar com uma vida de devoção. Quanto tempo você gastou em oração hoje? Eu já perguntei aqui porque e já falei isso, porque o nosso comparativo sempre é que a gente gasta tempo e investe naquilo que é importante para a gente. Sabe, eu gasto dinheiro com a minha esposa. Gasto dinheiro com a minha filha, com meus filhos, escola, plano de saúde. Por mim, eu tinha plano de saúde, porque para mim eu acho que, né, escola, sabe, eu olho para muito hoje aí fora e falo, preciso de uma escola melhor para meu filho, para minha filha. Eu me esforço para estar ali com a minha esposa. Então, aquilo que é importante para a gente gasta tempo. Na igreja, conjunto com os irmãos, eu gasto tempo. Estou aqui ou invisto tempo, como a gente falou semana passada. Mas se Deus é importante para você, eu quero te perguntar quanto tempo você gastou falando com Ele hoje. Se você não buscou a Deus hoje, se você não leu a palavra dele hoje, como que a gente pode falar que Ele é importante para a gente? Como se você quer que a sua cosmovisão de mundo mude e você tenha escolhas que glorifiquem a Deus e o seu padrão não seja de moralidade, seja guiado pelo lei horizontal também, mas seja guiado pelo vertical. O nosso padrão, meu irmão, aqui nisso que a gente aprendeu, ele não é comparado, né, na linha horizontal. Isso que é incrível do cristianismo. Qual é o nosso padrão? Ele é comparado pelo vertical. Jesus, ele diz, Pedro, ele diz que nós devemos ser santo
como Deus é santo em todo modo de viver, em todo procedimento. Em todo procedimento nós temos que ser santo. Ok? A gente falou semana passada sobre a terceira evidência, que foi também a comparação de Salomão. Jesus ele foi superior a Salomão, porque ele temeu a Deus em tudo. Temer a Deus significa reverência. A gente falou que era adoração, mas adoração era um termo que muitas vezes estava perdido. Por quê? Porque a gente fala que adora sorvete, que a gente adora a mulher, filho, mas o termo adoração não deveria ser usado para nada além de Deus. Porque até no próprio dicionário ele vai escrever lá que adoração é prestar culto à divindade, né? É reconhecer, é enaltecer a Deus. Então não tem nada a ver com um sorvete, né? Mas então temor a Deus, eu costumo dizer que é levar Deus a sério. E não dá para falar que a gente está levando Deus a sério se a gente continua mentindo, se a gente continua assistindo um filme pornográfico ou vendo imagens pornográficas, né, rindo de piadas que Deus abomina. Não dá, meu irmão. Isso talvez você acha que é inofensivo, mas você lembra da história de Sansão? A gente compartilhou aqui. Começou bebendo no casamento, fazendo uma charada de alegre que estava. Ele não podia beber bebida forte. Saiu de lá, mata um leão, porque ele está forte ainda mesmo bêbado. E acha que nada vai acontecer, rasga o leão como se fosse um cabrito. Para a gente, cabrito ainda é difícil de rasgar, né? Mas o texto bíblico diz isso, né? E depois ele volta, o leão está lá, cheio de mel. Só que ele não podia tocar em um animal morto. Ele pega o mel, come, ainda leva para o papai, para a mamãe, mas ele continua forte, pega uma queixada de jumento, mata um monte de gente. O nazireu de Deus não podia fazer isso, um consagrado a Deus. Eu e você somos consagrados a Deus em Cristo Jesus. Sabe, a nossa tolice, a nossa injustiça foi permutada pela justiça, pela santidade, pela sabedoria de Cristo. Então, nós não podemos viver fazendo escolhas erradas, achando que não vai ter impacto. Vendo pornografia, achando que vai ficar intacto isso. Aconselhei um casal uma vez, que ele veio, na verdade, já, o rapaz veio já, falando, Regis, meu casamento acabou. Minha esposa mexeu no computador e viu o histórico. Um monte de vídeo pornográfico. Eu tinha esse problema, ela achou que eu tinha parado, depois que a gente casou, mas eu não parei. E a gente começou a tratar isso. Meus irmãos, uma das grandes verdades que eu quero te dizer é que Deus não deixa nada escondido. E por que não? Porque Ele te ama demais para deixar você se afundar nesses seus pecados. E Ele está denunciando, e foi o que eu pude dizer para ele, olha, Deus te ama demais. E Deus converte isso que é ruim em bênção. Nosso Deus é um especialista em transformar caos em ordem. E como Ele faz isso? Pela palavra. Traz sua esposa. Lemos junto. E Deus disse, no princípio, Gênesis 1, no princípio a terra era sem forma e vazia. Era o caos. Conforme Deus foi dando ordem,
E Deus disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. Onde que a palavra de Deus é fielmente pregada, ensinada e valorizada, a ordem entra. Meus irmãos, Sansão, a gente sabe como foi a história. Ele continuou, não podia passar a navalha na cabeça. Ele não perdeu a força por causa da navalha. Ele perdeu a força por uma vida contínua de desobediência. Seu Zó perdeu a visão de forma literal. E assim acontece. Enquanto a gente viver desenfreadamente, tendo atitudes que não glorificam a Deus, nós estamos fadados ao fracasso, né? E depois aí, eu vou concluir até, apesar da gente já ter trabalhado bastante aqui, ele vai falar de Cristo ainda. Por que Cristo ele é importante para mim e para você? Porque ele nasceu para ser sábio. 700 anos antes, nós vemos Isaías 11, de 1 a 5, né? Ali que fala que o Espírito do Senhor... Tá legal, né? Daí vai falar ali uma profecia, 700 anos antes. Existe uma promessa. E essa promessa, ele retrata algumas coisas a respeito de Cristo. E essas coisas a respeito de Cristo apontam para a sabedoria dele. Que o Espírito de Deus repousaria sobre Cristo para quê? Para que ele tivesse sabedoria de entendimento, conselho e poder, conhecimento e temor. E esse Espírito, né, inspiraria também no temor do Senhor, que faria que ele não julgaria mais pela aparência. Então seria uma sabedoria insondável para a gente, né? Além dele ser sábio, ele se deleitaria na sabedoria. E qual a diferença, então, de Cristo para Salomão? E é isso que ele vai trabalhar aqui. Primeiro, ele era sábio naquilo que ele era. Sua cosmovisão, inserida nas Escrituras, guiado pelo Espírito Santo. O Cristiano falou bem aqui, o que nos ajuda a ser sábio nesse mundo? Você ser guiado pelo Espírito Santo. Lucas 4, ele vai dizer como que Jesus operou o milagre. Você lembra que Jesus, enquanto homem, ele não podia usar os seus atributos divinos para facilitar a vida dele terrena aqui. Senão ele não seria nosso substituto perfeito. Então, Lucas 4, ele lê o profeta Isaías e ele aplica para si mesmo. O que ele diz? O Espírito do Senhor está sobre mim. E ele me ungiu para pregar as boas novas, dar vista aos cegos, proclamar o ano aceitável do Senhor, né? Hoje se cumpriu isso. Então, como que Jesus operou milagre? No poder do Espírito. A sabedoria de Jesus, enquanto homem, era no poder do Espírito. Tem um pouquinho. Meus irmãos, aqui então ele demonstra isso. Sabedoria interna, ela é aplicada naquilo que a gente faz externamente. Uma sabedoria, então, aplicada perfeitamente em nossos dias. Você quer ser um homem sábio? Você precisa da sabedoria de Cristo na sua vida. Você precisa abrir mão da sua cosmovisão de mundo e aplicar a cosmovisão de mundo de Deus na sua vida. Os fundamentos precisam ser substituídos. Você quer viver uma vida de poder?
quer viver uma vida onde que você olha para a sua família e vê uma família estruturada, onde a sua família, sua esposa te ama, onde que você vê os seus filhos ali educados, sabe, tendo expectativa de futuro. Você precisa entender esse princípio aqui, como que Jesus ele administrou e viveu perfeitamente aqui na Terra. Porque ele foi tentado em todas as coisas. E a sua tentação era real. Sua tentação era verdadeira. Mateus 4 diz que ele foi tentado, foi levado pelo Espírito para ser tentado por Satanás. Satanás o tentou de verdade, que eu acredito que ninguém de nós foi tentado de verdade por Satanás, né? A gente tem que se achar muito santo para ser tentado diretamente por Satanás, né? Mas Jesus ele foi tentado diretamente por Satanás, mas ele não pecou. Ele não pecou porque ele tinha uma vida de piedade, uma vida de oração, uma vida de estudo da palavra, e ele era cheio do Espírito Santo. O que Deus pode fazer com um homem sem pecado e cheio do Espírito Santo? Só olhar para Jesus de Nazaré. E é o que ele quer fazer de nós. Amém? Se Deus nos permitir, semana que vem estaremos aqui, continuando. Os irmãos podem ler em casa, depois da apostila. Terminar, tá? Obrigado a todos. Eu vou pedir para que um voluntário se levante e ore, concluindo essa aula. Ok, meus irmãos aí de casa, temos o Ismael também, o Aleir. Amém. Obrigado. Amém. Obrigado, eu. Deus abençoe. Eu não pude, no começo deu errado a aula aí, mas tá tudo bem agora. Legal, Deus abençoe, Aleir. Pastor Fábio, tem uma mão levantada, Pastor Fábio. Você quer falar alguma coisa? Ou faz tempo? Ele falou, não está mais lá. E o Jeff? Não. Eu nem observei que tinha nada aí. Não dá para ver daqui, não. Tá tranquilo. Foi benção. Amém. O Jefferson também, né? Deus abençoe os irmãos. Então, voluntário para orar pela gente? Fique à vontade. Pode orar, Ronaldo. Agradecemos ao Senhor, Deus querido, por ter dado a resposta a cada um de nós. Agradecemos ao Senhor Jesus por ter sondado a nossa família, guardado a nossa família, guardado nossos passos, guardado nossos prédios, nossa casa. Agradecemos a Deus por cada homem representando o país. Agradeço ao Senhor, Deus querido, por estar abençoando cada um de nós, nos cuidar, dando todo esse legado da nossa alma. Pai querido, eu agradeço ao Senhor por tudo e por todas as coisas que o Senhor tem feito por nós. Não merecemos. Amém. Deus misericordioso. Agradecemos ao Senhor em nome do Senhor Jesus. Amém. Antes de ir embora, duas coisinhas. Primeiro, quem não colocou o nome na lista, por favor, colocar de presença. Está rodando aí, está em algum lugar. Segunda coisa, queria convidar os irmãos. Nesse sábado, às 18h30, eu vou ser consagrado a pastor aqui na igreja. Então, gostaria que os irmãos estivessem aqui. Vai ser muito importante para a gente. Queria os irmãos aqui celebrando esse momento comigo, tá bom? Às 18h30, aqui mesmo no templo. Tá bom? Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe. Isso. Foi difícil, é verdade? Foi. No sábado, tinha 24 pastores fazendo perguntas. Amém. Amém.
Abraço aí que você agora é pastor, hein? É. Deus abençoe tua vida. Obrigado, José. Uma missão. Amém, Essa amém. nova jornada. É uma missão. É uma missão. Uma grande missão. Amém. Amém. Obrigado, meu irmão. Não vou prometer que eu vou estar, mas eu vou fazer os esforços. Mas eu posso Só Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui.